Oi, Carlos. Oi, Mirna. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Nós já vamos começar então. Carlos, podemos começar, tá? Tá, então posso começar? Pode. Bom, queria agradecer ao pessoal aí o convite, né? Ao vereador Young, o pessoal que está assistindo, dizer que eu vou fazer apenas uma apresentação de 15 minutos. Amanhã eu estou fazendo o lançamento do meu livro, então estou aqui meio que numa correria aí, mas eu quero tentar, nesses 15 minutos que eu tenho, apresentar aí uma teoria, né? Eu tenho desenvolvido esse trabalho há mais ou menos uns 10 anos, que eu estou estudando os efeitos da internet na sociedade, e a gente está diante aí de um fenômeno muito complexo e diferente, e a gente precisa entender esse fenômeno para a gente poder tomar decisões e poder ver que tipo de processo está se dando e quais são os desdobramentos desse processo a partir da chegada da internet. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a internet, ela é uma tecnologia cognitiva reintermediadora. Esse é o vírus que a gente tem hoje, é a pandemia que a gente tem hoje na sociedade. A chegada de uma tecnologia cognitiva reintermediadora. Quando é que uma tecnologia parecida com a internet chegou na sociedade? Em 1450, quando Gutenberg, na Alemanha, desenvolveu a prensa dos tipos móveis. Então, o que a gente tem estudado e aprendido? Eu terminei minha tese de doutorado em 2011, eu fiz um estudo histórico comparativo entre a chegada da prensa e a chegada da internet. Então, o que a gente vai aprender a partir disso? A gente vai aprender que nesses dois momentos, eu vou pegar aqui duas tesouras para fingir que são dois momentos parecidos, tá? Então, esses dois momentos aqui, em 1450, você tinha uma estrutura, uma organização social da sociedade baseada na monarquia e na igreja. O surgimento do papel impresso naquela época criou um descontrole das ideias. Ela introduziu na sociedade uma nova mídia, e essa nova mídia permitiu o descontrole das ideias. E a partir dali, e olha só que coisa interessante que a gente vai percebendo, a partir dali houve uma mudança, né? E a gente está vendo isso agora também, uma mudança no que eu vou chamar de plasticidade cerebral das pessoas. Então, quando você começa, como a gente depende para sobreviver no mundo da informação, do conhecimento, e é uma atividade que a gente faz todas as horas do dia, respirar e se informar são duas coisas que a gente faz o tempo todo, né? Então a gente foi mudando uma plasticidade cerebral. Tocou o telefone aqui, deixa eu desligar. Então a gente foi e a gente criou uma plasticidade cerebral diferente naquela época. Essa plasticidade cerebral criou um outro modelo de cérebro para as pessoas. E olha só que interessante, o cérebro das pessoas antes do papel impresso era um cérebro que tinha plástica, né? Porque o cérebro, ele não... A gente aprendeu isso agora na neurociência, com todos os estudos que as pessoas estão fazendo, a gente aprendeu o quê? Que o cérebro, ele não é parado, ele se mexe, ele se modifica, ele se altera conforme você vai mudando as tecnologias. Então olha só que interessante, quando surgiu o papel impresso, o cérebro das pessoas, né, a plasticidade do cérebro das pessoas foi mudando daquele modelo oral, daquele modelo que recebia toda a informação do padre na missa, na conversa que as pessoas tinham nas aldeias, ele foi construindo uma outra plasticidade, que é a plasticidade da escrita impressa,
que na verdade foi a massificação da escrita, que já existia 5.000 anos antes, e aquilo ali construiu uma nova plasticidade cerebral. E o que é interessante é que a estrutura de poder montada pela monarquia e pelos reis, pela monarquia e pelo clero, era toda montada e estruturada para uma plasticidade cerebral e não para nova plasticidade cerebral. Então o que aconteceu? Houve uma ruptura, né? Uma ruptura do poder da época, porque todo o controle que a igreja e a monarquia tinha sobre os cidadãos da época tinha sido desenvolvida para as pessoas que tinham um modelo mental que era um cérebro que aceitava um conjunto de coisas, né? Uma ordem vigente que as pessoas que começaram a entrar numa outra plasticidade começaram a não mais aceitar. Então, o que é interessante para a gente comparar esses dois momentos? A gente está vivendo hoje uma situação que é uma revolução cognitiva. É o que a gente pode dizer que aconteceu em 1450 e é o que está acontecendo agora com a chegada da internet a partir de 1990 e com a sua fase mais interativa a partir de 2004. Então o que está acontecendo? As pessoas, quando elas entram para interagir nas mídias sociais, preste atenção, não é o fato do que elas estão dizendo no Facebook, não é o fato do que elas estão dizendo no Twitter, não é o fato do que elas estão fazendo nesse emaranhado das redes sociais, mas a entrada das pessoas, pela simples entrada, pela possibilidade de você começar a consumir a informação de uma outra maneira completamente diferente, em que você recebe um vídeo, digamos, da mídia de massa. Aquele vídeo você pode curtir, não curtir, compartilhar, dar estrelinha, receber os comentários. Tudo isso está fazendo com que a gente comece a desenvolver uma nova plasticidade cerebral. Então, essa mudança dessa juventude que foi para a rua é uma mudança na plástica do cérebro. O cérebro dessa garotada não é mais o mesmo cérebro das pessoas que não usam as redes sociais. Não é o mesmo cérebro de quem foi formado, né, pré-mídias sociais. Então, esse novo cérebro que está sendo formado, essa nova plástica que está sendo formada, ela já está criando, né, uma nova maneira de trabalhar e de colher informação. Muito bem. O que isso muda na política e o que isso muda em termos de poder e por que a gente vai construir um mundo completamente diferente a partir disso? As organizações, toda a sociedade, ela trabalha em torno da constituição de organizações e de autoridades. Essas organizações e autoridades, para elas se manterem no poder, o que elas fazem? Elas aprendem a lidar com os meios de troca de ideias, o controle das ideias, e elas vão, a partir desse controle das ideias, construindo uma sociedade e modelando essa sociedade a partir da plástica cerebral que a gente tem. Então, quando essa estrutura toda de poder está montada, para que essa estrutura de poder toda esteja montada e esteja funcionando, ela precisa, né, que do outro lado, o cidadão e o consumidor que aceitam todas as regras do jogo estejam dentro daquela plástica que elas aprenderam a dominar. Quando você entra com essa nova mídia, quando você entra com essa nova tecnologia cognitiva, né, as pessoas que começam a usar essa nova tecnologia, elas vão criando um novo modelo de representação. As pessoas não aceitam mais, né, que as autoridades e a representação, que era o modelo da plástica cerebral passada, para a nova prática e da nova plástica cerebral. Ou seja, as pessoas, quando elas vão para a rua e dizem que as organizações atuais e que as autoridades não lhe representam, o que elas estão dizendo é que a plástica cerebral delas já é outra plástica cerebral, a representação que elas construíram na rede é uma outra representação que faz com que elas não consigam mais serem controladas e dominadas pelo modelo passado.
Então, se a gente comparar com 1450 com o momento atual, o que aconteceu a partir de 1450? As pessoas mudaram a plástica cerebral e depois, a partir de 1450, elas foram construindo, né, através dos filósofos, dos pensadores, etc., etc., um novo modelo de governança da sociedade, que era um modelo mais sofisticado, mais complexo, né, que foi se construindo ao longo de 350 anos, que culminou na Revolução Inglesa, de 1640 mais ou menos, em que eles cortam a cabeça do rei. Depois, na Revolução Americana, em que eles afastam, né, a monarquia inglesa e criam um outro modelo de representação. Na Revolução Francesa, em 1789. Ou seja, se a gente olhar para esse ponto de vista, na verdade a Revolução Francesa, a Revolução Americana e a Revolução Inglesa, ela começou com a mudança da plástica cerebral de 1450. Então, se a gente olhar isso e a gente apontar isso para frente, o que a gente vai dizer? A gente vai dizer que nós estamos entrando hoje num novo ciclo, né, de relação cidadão, consumidor e poder. E que essa plástica cerebral, a gente pode dizer que a revolução, né, plástica cerebral, ela já aconteceu na nova juventude, né, na juventude que está aí. O que a gente vai começar a construir agora é construir um novo modelo na sociedade que seja um modelo que represente essa nova plástica cerebral, que represente, né, essa nova maneira de você aceitar as autoridades que você tem, né? Então, em função disso, qual é a perspectiva que a gente tem? A perspectiva que a gente tem é, nos próximos anos, a gente vai ver aí surgir pensadores, filósofos, etc., etc., líderes de todo tipo, que vão, através dessas novas redes, através desse novo modelo, começar a construir mudanças em todas as organizações da sociedade. Não é só na política. A gente vai mudar a escola, a gente vai mudar o governo, a gente vai mudar a justiça, a gente vai mudar a ciência, a maneira que a gente faz ciência. Ou seja, a gente vai construir um novo modelo. E que modelo é esse, para terminar? Esse novo modelo, o que ele vai ser? Ele é um novo modelo. Esse novo modelo, ele vai ser baseado numa comunicação que a gente está construindo, que é uma comunicação algorítmica, em que ele consegue gerenciar um grande volume de dados, e esse grande volume de dados, né, é todo gerenciado por algoritmos que vão ser, né, digamos hoje, a nossa capacidade de, no debate que a gente vai tendo, gerar pauta, gerar decisões, gerar modelos que a gente possa tomar as decisões no que a gente vai chamar de colaboração de massa. E se a gente, para fechar, e se a gente for comparar, né, o modelo que a gente está entrando em termos de animais, a gente pode dizer que a gente saiu de um modelo que a gente vinha copiando, o modelo, né, das pequenas manadas no mundo oral, das grandes manadas no mundo escrito impresso e mídia de massa, e a gente está entrando hoje num modelo muito parecido, a gente está começando a entrar num modelo muito parecido com o modelo de comunicação das formigas, em que você tem uma liderança muito rápida, uma liderança muito dinâmica, e que a pessoa passa a valer muito mais pelo que ela diz, pelo mérito do que ela diz e pelo que ela faz, do que propriamente por um cargo que ela recebeu e que ela construiu e que ela ficou e que ela continua, em que vai criando organizações lentas, burocráticas e que vão se voltando aos poucos para os seus próprios interesses. Então o objetivo que a gente está procurando nesse novo modelo é abrigar uma forma de governança mais compatível com 7 bilhões de pessoas. Note que em 1450, a gente tinha no mundo umas 400, 500 mil pessoas. Em 1800, quando a gente fez a Revolução Francesa, a gente passou para 1 bilhão. E agora, em 2012, nós temos 7 bilhões. Então esse salto de 1 para 7 vai fazer com que a gente tenha uma complexidade muito maior e a gente vai precisar de um novo modelo de plasticidade cerebral para poder tomar decisões e de um modelo de comunicação que seja um modelo de comunicação em rede, do jeito que a gente está trabalhando, e a gente vai procurar organizações que reflitam esse modelo.
Então, no fundo, a gente está dizendo que o que a gente está querendo? A gente vai querer transformar a sociedade entre aspas, numa coisa parecida com essas redes sociais tipo Facebook, etc. tal, em que eu curto 2 estrelas, para o político eu curto 2 estrelas, no juiz eu curto 2 estrelas, e participo e comento, tudo vai ficar mais ou menos dentro de um modelo, de uma liderança mais líquida, para a gente poder tomar as decisões e para a gente poder gerenciar um mundo muito mais complexo do que era quando a gente inventou a atual democracia. Bom, isso, quero agradecer e dizer que eu não vou poder ficar para o debate, e o meu blog, nepo.com.br, né? Eu tenho um blog que chama nepo.com.br, estou lançando um livro agora, chama Gestão 3.0 pela editora Campos, deve estar começando a vender a partir da semana que vem. E se vocês quiserem mais informação, entra no blog, comenta, eu estou lá, e a gente pode então trocar coisas, etc. Muito obrigado. Super obrigada, viu, Carlos? Acho que há tipo umas cerca de 60 pessoas. Desculpa que eu não consegui fazer isso, né, aqui por causa de coisas tecnológicas, mas ficamos muito felizes com a sua participação, viu? Beleza, eu gravei aqui, vou botar no YouTube.